ficou muito em evidência, né? Eu diria até que isso aqui é um tiro que está saindo pela culatra, o caso da cabeleireira Débora Bezerra, que pichou a estátua que estava lá na Praça dos Três Poderes, com batom. E no julgamento dela, parece que o voto já de 2 ou 3 juízes é de que ela seja condenada a 14 anos de prisão. Em regime fechado. Não é que ela vai ser condenada a 14 anos de prisão e vai sair e tal. Não. As penas que o STF está dando para o pessoal que esteve lá envolvido no 8 de janeiro são penas para serem cumpridas em regime fechado. Quer dizer, cadeia mesmo, né? Aí, tudo bem. Alexandre de Moraes, ele é um policial, ele é um direitista, ele é uma pessoa profundamente antidemocrática, ele participou do golpe de 2016. O currículo dele todo mostra que ele é antidemocrático. E quando ele chega no STF e continua a agir de maneira antidemocrática contra os bolsonaristas, aí o pessoal fala que isso aí é democrático, o que é absurdo. Então, normal, da parte dele normal. Agora, o que eu não acho normal, né, é a esquerda. Eu vi um deputado do PT, eu queria ter o vídeo aqui, mas o lugar onde estava o vídeo desapareceu. Então eu não tenho como passar aqui. É um deputado do PT, não sei, não conheço aquele deputado, ou não reconheci, né? E ele fala o seguinte: estão dizendo que a Débora Bezerra recebeu a pena de 14 anos de prisão porque ela pichou a estátua da Justiça. Não é verdade. Daí ele fala, ela foi acusada de integrar um movimento armado, insurreição armada, derrubada violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado. Então, aqui é importante dizer para os esquerdistas que querem defender qualquer coisa por interesse, que é o seguinte, ela não está sendo condenada por esses crimes. Isso é só uma mentira que o STF conta para poder condená-la. Porque também seria absurdo, né? Você chegar lá e falar assim, pichou a estátua da Justiça, 14 anos de cadeia. Isso aí ninguém iria aceitar. Tem que ter um disfarce. Eles têm que manipular a opinião pública para que haja uma coisa. Por que eu digo que isso é tudo mentira e ela não está sendo condenada por isso? Primeiro, porque quase todo mundo foi condenado por insurreição armada, etc. e tal. Só que tem um pequeno detalhe. Eu gostaria que alguém que defende essa sentença me mostrasse, tá certo? A fotografia dos homens armados naquele 8 de janeiro. Porque aqui é um problema isso. É um problema pelo seguinte. Primeiro que o que aconteceu no 8 de janeiro foi transmitido ao vivo pela televisão. Não é que alguém disse. Eu vi. Naquele momento eu estava em casa e eu vi pela televisão. Não sei, acho que era a Rede Globo que transmitiu. Então, o que eu vi lá foi o seguinte, uma multidão enorme de pessoas. O pessoal subia em cima, uma parte do pessoal subia em cima do prédio do Congresso Nacional, né? Como se eles fossem turistas, porque os turistas fazem isso, sobem em cima do prédio do Congresso Nacional, né? Fico do lado daquela tigela deitada, embaixo da tigela em pé. Né? Aí o pessoal andava para cá, andava para lá, umas velhas, uns senhores, um pessoal e tal.
Eu não vi ninguém armado. Na realidade, eu não vi uma única imagem de uma pessoa armada, não vamos dizer com um RPG, lançador de foguetes. Uma espingarda de chumbinho. Eu não vi. Então, como é que o pessoal pode ser acusado por integrar uma organização criminosa armada se não tinha ninguém armado? Onde estão as armas? Foi apreendida a arma desse pessoal? Porque foram presas mais de 1.500 pessoas. Vamos supor, se a Débora Bezerra fosse CAC, né, tivesse autorização para praticar tiro esportivo e tudo mais, você ainda pode falar, bom, tem alguma coisa a ver com arma. Nem isso. Mostraram nem isso. Não tem arma. Aí falam que que aquilo lá era um golpe de Estado. O que eu vi foi o pessoal entrar. Tem a filmagem também dentro do prédio. Dentro de alguns dos prédios tem filmagem, pelas câmeras de segurança dos prédios. Não vi ninguém armado também. Eu vi um monte de loucura. Gente quebrando coisa, subindo em cima das mesas, mas insurreição armada, nada. Absolutamente nada. Não há nenhuma imagem, não há nada. Então, é uma acusação falsa, mentirosa, inventada para colocar gente na cadeia. Como é que alguém que se considera um militante, não vou dizer comunista, revolucionário, mas que defende a democracia, aceitar um julgamento onde as pessoas estão sendo falsamente acusadas? Porque não há nada que comprove isso. Nada. Inclusive, eu acho estranho, porque aqui o julgamento do Bolsonaro foi indiciado, que o julgamento dele não tem diretamente a ver, né, com o 8 de janeiro, mas teria que pedir a vênia para os ilustres juízes e falar, eu quero passar aqui a filmagem do dia. Cadê o pessoal armado? Tem que passar no tribunal isso. Cadê o pessoal armado? O pessoal da insurreição armada? Tanto que vocês podem ver que a televisão ela não passa essas imagens de conjunto. Ela só passa a imagem de alguém quebrando alguma coisa, que é o máximo de crime que foi cometido ali, quebrar alguma coisa. Quer dizer, a pessoa está sendo condenada a 14 anos de prisão sobre a base de uma acusação fabricada, inventada pelos juízes e pela promotoria. Outra coisa também. Ela foi condenada por destruição de patrimônio tombado. Mas ela foi presa por causa dessa pichação, né, na estátua, que não é destruição de patrimônio. Não tem imagem dela destruindo nada. Vamos supor, se você pegar a imagem de uma pessoa destruindo lá um patrimônio tombado, e você acusar ela de destruição de patrimônio tombado, bom, faz sentido. Mas dela não tem essa imagem. Quer dizer, as pessoas não se deram conta do seguinte, o que eles estipularam aqui foi uma novidade, uma coisa que não faz parte da legislação nem nada, que é uma dessas invenções do STF, que é o seguinte, é o crime coletivo. Você tem uma manifestação, né? O crime coletivo funciona assim, tem a manifestação contra
o genocídio na Palestina. Aí, alguém, não se sabe quem, joga uma pedra, essa pedra atinge lá uma pessoa da polícia que estava sem o capacete, a pessoa tem um traumatismo craniano e morre. E aí você acusa todo mundo na manifestação por homicídio. É legal isso? É democrático? É correto? Claro que não. Um dos princípios fundamentais da justiça é que o crime tem que ser individualizado. Eles passaram por cima dos direitos de todo mundo. Quer dizer, se você for metido nessa história, você é acusado de qualquer coisa que todo mundo for acusado. Se um cidadão quebrou um móvel lá, que é patrimônio tombado, todo mundo está sendo acusado por esse crime. Isso não é justiça. Isso não é democracia. Isso não é defesa da democracia, não é defesa do povo. Isso é uma coisa em si mesma criminosa. Nós falamos inúmeras vezes contra esse tipo de coisa, né? Os bolsonaristas ficaram acanhados de defender o pessoal, porque, lógico, como tem toda a repercussão, né? Você tem aquela multidão dos bem-pensantes que repetem tudo que a Globo fala e tal. Então, né, o cidadão comum, e o bolsonarista está mostrando que ele é um cidadão comum. Fica com medo de se opor a essa opinião pública. Mas não é o nosso caso. Nós não vamos ficar com medo de nenhuma opinião pública. Todas as pessoas que foram julgadas e condenadas foram vítimas de um processo completamente fraudulento e arbitrário. E o caso dessa moça fez com que a coisa viesse à tona. Né? Eu não sei por que escolheram essa moça exatamente, né, para fazer campanha, agora começaram a fazer uma campanha. Todo mundo está sendo acusado de crimes imaginários. Alguns crimes são reais, por exemplo. A destruição do patrimônio tombado é real, mas quem fez? Só deveria ter sido julgado e condenado quem tiver feito isso. Dá para sair condenando todo mundo por um crime que a pessoa não teve participação nenhuma. Então, nós estamos vivendo num país onde mais de 1.000 pessoas foram levadas ao tribunal e os direitos delas foram jogados na lata do lixo. E o pessoal fala que isso é defesa da democracia. Não, isso não é uma defesa da democracia. Isso é um atentado contra os direitos democráticos de toda a população brasileira. Porque se fazem isso com a cabeleireira, você está também ameaçado, o seu direito está sendo suprimido. E vou dizer mais. Quando o pessoal fala que ela está sendo condenada porque ela pichou a estátua da justiça, eles estão falando uma verdade muito maior do que eles pensam. Porque vamos falar que é verdade. Por que o pessoal transformou essa moça num alvo? Porque tinha lá 4.000 pessoas lá. O que ela fez na estátua é uma ofensa direta aos juízes do STF. Que mostra que eles levam a coisa para o terreno pessoal. Não é a primeira vez que a gente vê isso. É meio que um aviso. Se você for, né, tiver uma atitude hostil contra os juízes, pior para você.
E aqui, então, a verdade verdadeira é o seguinte: ela não está sendo condenada por insurreição armada, nada. Porque não há nenhuma prova, nem de que essas coisas aconteceram, nem de que ela teve nenhuma participação em nada disso. Ela está sendo condenada por pichar uma estátua com batom. Ponto final. Só isso. A defesa dela, inclusive, foi muito inepta. A defesa orientou a moça a falar que ela não tinha a intenção de pichar, que outra pessoa, como se fosse isso que ela tivesse, fosse a justificativa para a condenação dela. A justificativa é que ela estava lá. Esse é o crime. Você estava lá. Ah, mas eu não fiz isso, não fiz aquilo. Não tem importância. Nós estamos julgando todo mundo que esteve lá pelos mesmos crimes. É uma lei nova que a gente estabeleceu no Brasil. É uma lei geográfica. Se alguém matar alguém na cidade de São Paulo e você morar em São Paulo, você vai ser condenado. Se você estiver no bairro de São Mateus e cometerem um estupro lá, todos os homens vão ser acusados de estupro. Estava todo mundo lá. Ou se não estava. Tinha gente que nem provaram que a pessoa estava lá. Teve gente que foi presa na porta do quartel. Então, quer dizer, o cara nem foi preso ali. Porque ali também quase ninguém foi preso. Também tem esse detalhe, né? No dia, ninguém foi. O pessoal fala que impediram o golpe. Mas como é que eles impediram o golpe se eles não prenderam ninguém? O que eles fizeram? Impediram o golpe pelo pensamento? Projetaram a imagem do Flávio Dino e o pessoal ficou assustado e fugiu? Não, todo mundo viu o que aconteceu. O pessoal foi embora, simplesmente. Cansaram de ficar entrando e saindo daqueles prédios lá, sem ter nada para fazer, foram embora. É uma coisa absurda. Quer dizer, nós estamos vivendo um regime de exceção total.